O objetivo deste podcast é compreender, ouvir e perceber as muitas pessoas que não estão nos holofotes, mas que têm tanto mais a dizer e a opinar sobre qual será a melhor maneira de meter os pontos nos is. A primeira temporada será sobre as profissões. As profissões que sempre quisermos ter ou aquelas que temos porque tinha mesmo de ser. Este é o Pontos nos Is. Uma das suas maiores características é o sorriso acompanhado da simpatia herdada. Ela que faz exercício porque sabe que é um complemento à saúde e que viaja para se enriquecer de sonhos e histórias. Irmã mais nova e amiga dos seus, estará lá sempre a 100%, menos quando as coisas não estiverem tão bonitas no que toca à saúde. Porque, pelo que se sabe, é mais complicado e a probabilidade de errar é maior. É médica, mas talvez tenha a letra bonita, tal como o coração dela. Caros ouvintes, doutora Vera Couto. Olá! Olá, Inês. Então, isto parece uma coisa mais séria quando se fala assim de doutora, não é? É verdade, mas não me trates assim. Não, claro que É não. Vera só. Só Vera. Quem és tu? Como é que chegaste aqui? Então, eu sou a Vera, sou médica, é a minha profissão, mas sou outras coisas para além disso. Obrigada pela tua apresentação, foi muito bonita, acho eu. Acho que ainda tenho a letra bonita, mais ou menos. Acho que está a ficar progressivamente mais feia, mas ainda se aproveita qualquer coisa. E pronto, aceitei aqui participar no teu podcast. Obrigada, para falar já. um pouco da minha profissão, ainda recente, ainda não tenho um ano de profissão, só em dia 3 de janeiro, acho eu, é que vai fazer um ano. Portanto, Muito ainda é assim uma experiência curtinha para contar. Sim, eu na verdade tive, e se calhar vou ainda fazer com outro médico, mas noutra temporada, porque tinha duas pessoas em cima da mesa e acho que nesta temporada preferi ouvir vozes mais jovens e que tivessem um sabor mais recente na coisa, porque acho que é muito importante o facto de ter estado fora ou não tão dentro tanto tempo. Leva-te a refletir as coisas de uma maneira diferente e consegues ainda olhar para as coisas com uma mente jovem, não é? Porque não estás no sistema há muito tempo, não estás dentro do ciclo há muito tempo e essa parte é muito positiva. E como é que tu chegaste à médica, não é? Porquê que te tornaste médica? Então, eu desde pequenina que me lembro que queria ser médica, aquela típica pergunta, o que é que queres ser quando fores grande? Eu dizia que queria ser médica, depois quando comecei a ficar um bocadinho mais crescida dizia que queria ser cirurgiã, que era assim uma coisa mais específica já. Claro que pronto, também tive aqueles devaneios de o que é que queres ser, cabeleireira ou caixa de supermercado, pronto, mas isso durava sempre muito pouco tempo e voltava sempre à ideia inicial de que queria ser médica. E depois, quando comecei a ficar com mais consciência das coisas, diria que a partir do, sei lá, 11, 12 anos, pronto, ficou definido. Sempre fui boa aluna, o que pronto, é uma coisa exato, e em Portugal é uma coisa um bocado essencial para se poder escolher medicina, não é? No entanto, nunca tive aquela pressão da família de tens que ir para a medicina porque medicina é que é a melhor carreira possível. Acho que até antes pelo contrário, porque eu não tenho nenhum médico na família, o que às vezes não quer dizer nada, porque às vezes também há esse fascínio de achar que vai haver um médico na família, mas da minha família nunca senti essa pressão. Tanto que o meu pai é engenheiro, a minha mãe é programadora, a minha irmã mais velha foi para a engenharia também, portanto acho que eu escolhesse o que escolhesse, eles iam-me apoiar. Exatamente. Mas pronto, acabei por escolher ir para a medicina e pronto, lá fui eu estudar. Cá estás, não é? É verdade. O trabalho que tu tens, neste momento, a profissão que tu tens, tornou-se um sonho ou sempre foi um sonho? Olha, isso é uma pergunta à qual eu não sei muito bem responder, porque eu sempre quis, não é? Ir para a medicina, como estava a dizer, e como sempre tive boas notas, nunca me pareceu inalcançável, ou seja, essa coisa de um sonho pelo qual tive que lutar muito para chegar lá, acho que nunca senti isso, para o bem e para o mal. Portanto, foi sendo um pouco mais fácil. Depois entrei para a faculdade, não é? O curso de medicina são 6 anos. Não gostei nada dos primeiros anos porque era tudo muito teórico, aulas numa secretária, certo. E eu não achava piada. Desculpa interromper, mas se calhar nesses anos estudaste mais do que nunca, não é? Ou trabalhaste muito
Ou não é propriamente para Se calhar deveria ter estudado ok. mais do que nunca, mas lá está, como eu no início entrei e pronto, deslumbrei-me com aquelas coisas da vida académica e mesmo do associativismo, que eu depois sempre, desde muito cedo que fiz parte da Associação de Estudantes e dessa parte mais associativa e depois da parte da vida académica também, que acho que é uma parte essencial, acabei por se calhar me deslumbrar um pouco com isso e como também não gostava assim tanto das cadeiras iniciais, acabei por descurar um bocado no estudo e tive um percurso linear no final de contas, mas pronto, não gostava muito. E acho que aí eu não gostei, mas como achava que ia gostar da parte seguinte, que era a parte mais prática, o contacto com o hospital e assim, tinha um sonho, não no sentido, lá está, dessa coisa de só me imagina fazer isto, porque não, eu até me imagino fazer outras coisas, mas acabei por ansiar muito chegar a esse patamar em que ia haver a parte que eu gostava. E efetivamente, quando chegou eu gostei muito, tanto que depois também já me dava mais prazer estudar essas coisas e pronto, voltei a Que parte era essa? ter boas notas. A parte, ou seja, digamos que a segunda metade do curso, que são os anos clínicos, Prática. que é a parte mais prática, exatamente. E quais é que são, portanto, medicina é provavelmente dos cursos mais galardoados do nosso país. Também é dos cursos mais importantes, não é? Porque grande parte, diria eu, ou tão importante como alguns, na verdade, porque, e já vamos lá chegar, mas a medicina salva, ou tem o poder de salvar vidas, ou saber como salvá-las, não é? Portanto, nessa visão é importante, é muito importante. É verdade, mas acho que o que este primeiro ano de trabalho me ensinou foi que todas as profissões são importantes, Claro. pronto, que é uma ideia que eu já tinha Claro, de antes, claro, mas mesmo em termos da saúde e na possibilidade de um hospital poder funcionar, um centro de saúde, os médicos os médicos são importantes, mas não diria que são, não consigo dizer quem são os mais importantes, mas não são os médicos também, certamente. Acho que pronto, os enfermeiros e auxiliares são essenciais, pronto, como é lógico, mas não só isso, mesmo a parte, o background, os administrativos, os informáticos. Por exemplo, se o programa informático falhar, o hospital funciona, mas funciona muito mal. Ou então, se a administrativa se esquecer de ligar à pessoa ou de enviar a carta com a convocatória para a próxima consulta, a pessoa também não vem e depois atrasa tudo e depois o médico fica ali com um buraco que podia estar a atender essa pessoa ou até outra, no caso dela não poder. Portanto, acho que... E esta metáfora de como funciona um hospital acaba por ser para a sociedade, que todas as profissões são importantes. E complementares. E complementares, acima de tudo, exatamente. E quais é que são as capacidades e as características mais valorizadas no teu setor? No meu setor? Isso é difícil. Acho que, do ponto de vista do doente ou do utente, muitas vezes acaba por ser a empatia e a simpatia, porque quando eu estou numa consulta com um doente, ele não sabe se eu sou inteligente ou não, ou se eu sei do que é que eu estou a falar ou não. Ele gosta da maneira como eu valorizo os problemas dele e o faço sentir. Portanto, do ponto, assim, de uma perspectiva para fora, acho que é isso. Do ponto de vista, se calhar, entre colegas ou entre os vários profissionais que constituem o hospital, acho que é um pouco a nossa capacidade de organização e o quão metódicos somos, ou seja, ver um doente dos pés à cabeça, não ver só aquilo que achamos que é e deixar outras coisas esquecidas. Acho que é mesmo sermos metódicos. Não significa sermos lentos, demorarmos imenso tempo numa consulta, porque isso também não é uma coisa boa, mas sermos perfeccionistas. Ou eficazes. Exato, eficazes, mais por aí. E os portugueses, ou melhor, está cientificamente estudado e há muitas histórias disso, que há muitos médicos e enfermeiros que vão lá para fora a fazer carreira. A questão é o que é que faz as pessoas ficarem? O que é que mantém as pessoas, não é? E o que é que provoca a retenção de talentos no nosso país? Porque a qualidade é boa, Inglaterra sabe disso, a tua cunhada é lá... É verdade. Ela é enfermeira, eu acho. E, não é? E, portanto... olha, eu vou ser, se calhar, um bocado fria, mas é a realidade. O que fixa cá as pessoas é o dinheiro. Porque até posso ser muito valorizada, ou seja, o meu trabalho até pode ser valorizado e dizerem-me que eu sou muito boa, mas o que
paga as contas ao fim do mês, não é uma palmadinha nas costas nem um elogio, é efetivamente o dinheiro. E pronto, acho que Portugal está a passar uma crise muito grande a nível da saúde, como se vê em todos os telejornais. E efetivamente acho que agora essa crise está a passar um pouco para os médicos, já dura a nível dos enfermeiros há muito tempo, portanto que, como tu disseste, até há muitos enfermeiros efetivamente a irem para a Inglaterra, porque são muito mal pagos e não há progressão na carreira. Isto a nível dos enfermeiros. Ou seja, um enfermeiro que agora começa a trabalhar recebe 900 euros, se tanto, o que é uma miséria para o tipo de trabalho que eles exercem e a responsabilidade que o trabalho exige. A nível dos médicos, o que está a acontecer é que, ou seja, falando aqui um bocado do que é um percurso de um médico, um percurso típico, nós fazemos 6 anos de curso, 6 anos letivos, ou seja, acaba ali em junho, julho. Em novembro desse ano fazemos a Prova Nacional de Acesso, que basicamente é um exame teórico, descrito, é de escolha múltipla, mas um exame teórico, que consoante a classificação que obtivermos vai ditar a ordem pela qual escolhemos a nossa especialidade. Ou seja, isso acontece em novembro, depois em janeiro do ano a seguir, até dezembro, ou seja, o ano civil seguinte, fazemos a formação geral, que antes se chamava ano comum, que é o que eu estou neste momento a fazer, que é igual para todos, passamos pelas 4 grandes rotações, que é cirurgia geral, medicina interna, pediatria e medicina geral e familiar. Cirurgia geral. E depois, em novembro desse ano, que é o que estamos neste momento agora, estamos a gravar isto em novembro, para quem for ouvir depois, escolhemos então a especialidade que nós queremos com base na nota que tivemos no exame, que neste caso eu fiz o ano passado, e em janeiro do ano a seguir começamos essa especialidade. Ou seja, pronto, é este grande percurso. O que é que está a acontecer então, voltando ao assunto que eu estava a falar antes da crise, é que as pessoas até se formam, fazem o curso, fazem o ano comum também, vaga para toda a gente. Depois as especialidades, como o que nós escolhemos é a especialidade A no sítio B, ou seja, a vaga é as duas coisas em conjunto. Pronto, ou foste mesmo top no exame e és o primeiro a escolher, porque aquilo é efetivamente uma escolha por ordem. Vais escolher o primeiro, depois vais escolher o segundo, e são cerca de 2.500 pessoas, portanto é mesmo muita gente. Os primeiros até conseguem, os segundos, se já não conseguirem o que querem, acabam por não querer, e até aqui há uns anos atrás havia efetivamente falta de vagas, mas pronto, esse problema já terminou. Este ano já houve vaga para toda a gente. E o que acontece é que, por exemplo, eu se calhar não estou disposta a ir para o meio do Alentejo para exercer a minha profissão. Então o que acontece é que nós temos poucos especialistas, e neste caso médicos a fazer o internato, que é o que nos vai tornar especialistas. E o que é que acontece com isso? É que nós temos poucos, e os mesmos que se formam, que acabam o internato depois como especialistas, muitas vezes não se querem fixar cá porque o salário não é assim tão grande. O salário pode ser grande à custa de horas extra, que agora está a haver um problema. Exatamente, e que te rouba qualidade de vida. Que também é uma coisa que pesa, não é? Portanto, respondendo à tua pergunta, que já fizeste há muito tempo, entretanto, eu acho que divaguei um pouco, mas o que é que fixa as pessoas nos seus empregos, nomeadamente no meu emprego, que é o que estamos a falar aqui neste episódio, é o dinheiro e a qualidade de vida. Claro que também é o equilíbrio entre as duas. Exatamente. Claro que também é importante tu fazeres o que gostas, e acho que sim, mas ao fim do dia ninguém ganha com uma palmadinha nas costas. Não se come com isso, não é? Exatamente. E pronto, e estavas a entrar muito bem no tema, tu agora, pronto, escolheste a especialidade, não é? Já escolheste, inclusive pediste-me para marcar o podcast só quando já tivesse que era para a especialidade escolhida. Já ter uma certeza. E o que é que escolheste? E o que é isso? Que mundo é esse que agora estás a entrar? Ok, então, como eu disse há bocado, quando me perguntaste o que é que eu queria ser quando era pequenina, eu depois comecei a dizer que queria ser cirurgiã, e mesmo durante o curso eu também gostava muito da parte da cirurgia. Este ano a fazer a formação geral, então também gostei muito da cirurgia e queria muito, pronto, ir para a cirurgia geral. Eu não tive muito boa nota no exame, ou seja, fiquei ali a meio da tabela, mais ou menos, em termos de escolha, e quando chegou a minha vez de escolher, ainda havia vagas de cirurgia geral, mas só havia em sítios bastante longe. Para os quais eu não estava disposta a ir, porque são 6 anos de especialidade, é uma especialidade muito pesada, com pouca qualidade de vida, muitas horas extra, e pronto, eu não estava disposta para isso. Então, acabei por escolher uma coisa que também sempre foi um gosto e um interesse que eu fui tendo ao longo do curso, e que é uma parte que me fascina muito, que é a medicina legal. E pronto, escolhi aqui no Porto, perto de casa. Boa.
E o que é a medicina legal, assim, dita de uma forma muito abrangente, é o que se vê no CSI, mas não é só isso, vá. Ou seja, tem essa parte das autópsias, que é o que se vê nos filmes, mas depois também tem outras partes, por exemplo, partes de acidentes, ou seja, por exemplo, tu tens um acidente com alguém e ficas, por exemplo, com uma incapacidade ou com uma lesão qualquer, vamos supor, partiste um braço e ficaste com uma lesão, eu tenho que ir avaliar a lesão e depois, pronto, os trâmites mais legais de tudo o que são danos corporais e coisas desse género. Depois também tem uma parte um bocado mais violenta psicologicamente, a parte dos abusos sexuais e das violações e essas coisas, mas pronto, basicamente é a ponte entre a medicina e os assuntos legais e pronto, ou seja, é o médico que avalia essas coisas. E estou muito entusiasmada mesmo. É um mundo diferente. É. Mas com muito melhor qualidade de vida. Certo, exatamente. E se calhar não sei, isso posso estar eu enganada, mas se calhar não tem tanto contacto com pessoas como doentes, ou tem? Acaba por ter, sim, mas que vou avaliar as pessoas, mas sim, não tem tanto contacto como ser, por exemplo, um médico inteiro, claro. Não é? Um médico da medicina inteira. Sim. Acaba por não ser tanto que nem sequer estamos no hospital, estamos no Instituto de Medicina Legal, mas acho que vai ser um mundo giro e estou muito entusiasmada por começar. Espero que sim. Não sei se o Instituto, acredito que sim, o Instituto de Medicina Legal faz parte do Sistema Nacional de Saúde. É um híbrido entre o Sistema Nacional de Saúde e o Ministério da Justiça. Mas estiveste a trabalhar com tutoria no Sistema Nacional de Saúde, mais ou menos, certo? Sim, ou seja, porque tu estudaste no ICRAS, no Santo António. Estudei lá e depois este tal o ano comum, que é o que eu estou a dizer, é feito que é o que eu estou a fazer agora, é feito em hospitais. Eu estou em Santa Maria da Feira, ainda não acabei, portanto ainda estou no hospital neste momento, mas sim, estou a fazer o internato de formação específica, que é o que eu vou começar a seguir. Tu continuas a fazer parte do Sistema Nacional de Saúde e o que é que... És funcionário público. Claro, no final do dia é isso, não é? E o que é que implica estar no sistema, além disso? É assim, eu acho que essa pergunta se calhar era mais pertinente fazer a alguém que já fosse especialista, com mais anos de carreira, porque eu nesta fase do campeonato... Ainda não sofres muito com aquilo que... Nem é isso, nós não temos opção sequer, porque se tu queres ser especialista, tens que te formar... O internato é só no sistema público. Agora já há algumas vagas de internato que são em hospitais privados, mas é um acordo entre o Estado e esses mesmos hospitais, ou seja, o salário é igual para todos, tu recebes, é o Estado que te paga e aquilo é uma parceria, ou seja, o teu local de formação é que é diferente. Portanto, acho que essa pergunta ainda não consigo responder assim tão bem, porque não tenho assim tanta prática e porque também não tenho outra opção, não é? E falando do Sistema Nacional de Saúde, porque que, e falo por experiência própria, porque fui operada uma vez no público e outra no privado, apesar da qualidade do serviço público, porque ela existe, porque é que nunca há profissionais para satisfazer a procura ou a necessidade que existe, não é? Nunca há profissionais suficientes, pelo menos é isso que se ouve nas notícias. Pode ser mentira, mas... Sim, não há efetivamente pessoas que queiram... Não há pessoas suficientes para ter um SNS a funcionar na perfeição. Eu acho que o nosso SNS, do ponto de vista do utente, ainda é muito bom. E pronto, acho que as pessoas muitas vezes não valorizam isso, mas é efetivamente uma das maiores conquistas do nosso país e somos um exemplo, mesmo a nível internacional, em termos de acesso a cuidados de saúde. Portugal é o país da União Europeia, não sei se é mas se não é o primeiro, é tipo o segundo ou o terceiro, com mais médicos por número de habitantes, mas é isso que acontece, nem todos querem ficar no Serviço Nacional de Saúde. E o porquê foi aquilo que falamos há pouco. Claro. É o dinheiro e a qualidade de vida, porque não sei o que é que as pessoas que nos estão a ouvir acham que o médico ganha, mas o médico não ganha assim tanto. Os salários são públicos, dá para ver na internet. Se me vão dizer ganha mais do que a média em Portugal, claro que ganha, sim, claro. Mas os salários também têm que ser de acordo com a responsabilidade, não é? Sim. E eu costumo comparar muito a níveis completamente diferentes, mas eu acho que uma pessoa que tem a vida de alguém nas mãos acaba por ter uma responsabilidade civil muito parecida com, por exemplo, a de um juiz que tem a liberdade de alguém nas mãos. E acho que os salários, uma pessoa que faz isto não pode ter o mesmo salário do que, por exemplo, um empregado de balcão, claro. Não é? Portanto, acho que esta parte é mais ou menos lógica, sim, exatamente, não é? Certo.
E apesar de ganharmos mais que a média em Portugal, acho que para o trabalho que se exerce se ganha muito pouco. E acho que é depois isso, efetivamente há muitos médicos em Portugal, mas há poucos médicos no Serviço Nacional de Saúde, porque não há esses incentivos à fixação. Ok, muito bem. Por acaso essa comparação que fizeste foi bastante interessante. E agora, fugindo um bocadinho do sistema e isso, apesar do crescimento emocional que o médico é obrigado a ganhar, não é, com a experiência, é preciso ter bom senso e ser gentil com os pacientes? Sim, sem dúvida. Mas sem nunca ficar afeiçoado, certo? Ou depende? Acho que te podes afeiçoar. Eu, na minha curta experiência, e dado que andei a saltar de especialidade em especialidade, agora ao longo da formação geral, também não me consegui fixar muito tempo em algum sítio, ou seja, os doentes acabavam por ser muito rotativos. Há sempre pessoas que tu te vais afeiçoando. E acho que isso acaba por ser um bocado um mito de que não te podes afeiçoar muito, senão depois, se correr mal, te vai doer muito. Mas acho que é inevitável tu afeiçoares a certas pessoas e também é inevitável tu, com o tempo, essas perdas e as desgraças que vão acontecendo doerem cada vez... Não é propriamente doerem menos, porque acho que dói o mesmo, mas tu aprendes a relativizar isso, a meter tipo numa gaveta funda e pronto, fica lá fechada e siga. Há de se gerir sozinho. Exatamente. E nesse sentido, tu, médica, estudaste para isso, estudaste recentemente, conheces muitas doenças, muito mais que o público em geral, nomes estranhos, essas coisas todas. Qual é uma ou duas doenças que podem ser as mais assustadoras que nós nem sequer temos noção? Olha, eu acho que há muito aquele estigma ainda, tipo, do cancro, que o cancro é horrível. Há pessoas, e se estivesse muito no hospital, às vezes há pessoas que dizem aquela doença que eu nem quero dizer o nome. E tu dizes, cancro. E as pessoas, sim, essa, nem gosto de dizer isso. E tu pensas, isto não é das piores coisas que pode acontecer a uma pessoa. Uma coisa que me mete muita impressão a mim, claro que ver um cancro, eu vejo muitos cancros todos os dias quase, ver um cancro numa pessoa de 25 anos ou numa pessoa de 95 é completamente diferente, não é? Pronto, claro que um cancro de uma pessoa jovem é sempre horrível, mas há coisas que me assustam muito mais. Por exemplo, há um síndrome que se chama o síndrome de Locked-in, que basicamente acaba por ser uma lesão neurológica em que tu ficas completamente paralisado, completamente consciente do que está a acontecer, ou seja, é como se o teu cérebro permanecesse exatamente igual, o corpo é que não responde, a única coisa que mexe são os olhos. Eu sei. E eu acho que isso eu já vi alguns, já tinha visto durante o curso e este ano a trabalhar já vi alguns e é horrível. É completamente... Eu acho que sou um pouco fria nestas coisas, mas sei que há muita gente que concorda comigo, eu acho que no caso de me acontecesse uma coisa desse género, eu preferia morrer do que ter uma coisa desse género. Eu acho que perder a minha autonomia e a minha autonomia e a minha liberdade no sentido de poder fazer as coisas que eu quero, acho que é muito pior do que morrer. Eu acho que a morte é uma saída fácil para muitas coisas e que muita gente se calhar preferia esse destino do que outro qualquer. Mas sim, é sim uma das coisas que me assusta mais. Sim. Pois. Eu agora que falas desse nome, o nome é conhecido porque eu, quando fui operada há uns anos, na mesma ambulância que eu, tinha uma rapariga, só uma ambulância de transporte, tinha uma rapariga que estava deitada numa cama, que tinha os sinais vitais ali, pronto, e só mexia os olhos, não fazia mais nada, estava sempre dependente de alguém, obviamente, e é isso, ela respirava e olhava. Isso é assustador. Eu acho que às vezes pior do que tu nasceres com uma desgraça é quando a desgraça te acontece a meio da vida, porque tu sabes como é que era ser saudável antes. Exatamente. Acho que isso é muito pior e acho que é uma daquelas coisas que me assusta mais. É certo. E portanto, os médicos têm esse conhecimento todo de doenças, de curas, se calhar muitas vezes medicamentos que supostamente só atrasam algumas coisas ou algumas... os médicos não deveriam ser os primeiros a dar o exemplo sobre como é ter saúde? Está a falar, tipo, médicos que não tratam deles próprios e assim? Exatamente. Acho que sim, mas como em tudo na vida olha para o que eu digo, não olho para o que eu faço. Eu considero uma pessoa saudável, eu faço exercício, eu procuro comer bem, sou uma pessoa ativa, não fumo, bebo só socialmente, não é? Como qualquer pessoa da minha idade, diria eu, mas
não é o que se vê nos hospitais. O que tu vês nos hospitais é o médico na sua pausa a ir cá fora para fumar um cigarro e a comer porcaria porque não teve tempo para preparar as suas refeições. Pronto, eu estou este primeiro ano de trabalho, é um ano com uma qualidade de vida bastante boa, quer no hospital onde eu estou a fazer, quer na maioria dos sítios, portanto dá perfeitamente para tu gerir a tua vida. Eu procuro trazer comida de casa, ou mesmo se for comer lá consigo comer algo mais saudável, mas sim, vejo muitos médicos obesos, fumadores, que não tratam de si. Se deviam dar o exemplo, é assim, acho que na teoria deviam, mas acho na prática acho que é complicado. Acho que não descredibiliza, sinceramente. Há muita gente que diz, como é que um médico fumador pode dizer a um doente para ele deixar de fumar? O doente não vai saber muitas das vezes, não é? E para além de que o médico, mesmo sendo fumador, está a escolher estragar entre aspas, mas estragar a sua vida, portanto pode na mesma dar um conselho correto ao doente. Certo, mas, e depois se calhar até toca mais na consciência do próprio. Sim, é isso. Sim. Como é que a medicina neste momento pode ser mais aliada da saúde e não da doença? Acho que a medicina é sempre aliada da saúde. Porém, da doença. Eu acho que está mais, se nós virmos, porque há muitos médicos, e tenho exemplos na família, estou a dizer isto, tenho alguns exemplos na família da quantidade de medicamentos que por muitas vezes se toma e que há muita coisa que se calhar poderia ser resolvida com alimentação, com desporto, com hábitos de vida saudáveis, não fumar ou evitar beber, em algumas circunstâncias, tendo histórico de cancro ou algumas doenças ou mesmo diabetes. O facto, os medicamentos, a maior parte deles são químicos, certo? Porquê que não se, ou melhor, porquê que o sistema não está mais virado para prevenir a doença? Se calhar essa é a melhor pergunta, prevenir a doença em vez de tratá-la quando ela já está, não é? Eu acho que isso, pronto, é um bocado uma visão que acredito que as pessoas de fora tenham, mas eu gosto de acreditar e acho que não é o que acontece, porque, por exemplo, esse exemplo que tu deste, de muitas vezes as coisas resolviam-se com exercício ou com boa alimentação, e que é verdade, e é sempre a primeira abordagem. A questão é que tu também tens que ver quem é a pessoa com quem estás a falar. Se for uma pessoa que te diz logo, porque eu como muito bem e eu faço muito exercício, e tu olhas para ela e vês as análises dela e percebes logo, isto é impossível, tu até podes e educas muitas vezes nesse sentido de tentar melhorar esses hábitos. No entanto, tu até podes dar algum tempo, mas sabes que isso no fundo não vai mudar, e daí teres que introduzir o fármaco. Acho que também em Portugal há muito esse medo dos fármacos. Claro que o ideal é uma pessoa não tomar nada, mas se for preciso, toma-se. Não há mal nenhum. E claro que tem sempre sérios efeitos secundários, assim, mas depois lá está, também tens que pesar um bocado o doente que tens. Se é uma pessoa de 20 anos, vais tentar resolver antes. Agora, se for uma pessoa de 80 anos, não tem mal nenhum ela tomar ali mais uma coisita ou outra. Em relação à segunda parte, tu disseste da prevenção, eu acho que isso é uma coisa que as pessoas não têm noção, mas que efetivamente acontece. É que há muita prevenção, se é eficaz ou não, isso já é outra discussão, mas, por exemplo, todos aqueles rastreios organizados que nós temos, o rastreio para o cancro da mama, para o cancro do colo do útero, mesmo as vacinas, são tudo meios de prevenção. E mesmo em termos de coisas de saúde pública, por exemplo, tu aqui há uns bons anos atrás, teres proibido as pessoas de fumarem em espaços fechados. Claro. Isso também é uma medida de prevenção, e eu acho que se faz mesmo muita coisa. Claro que há coisas que só é rentável tu fazeres rastreios e assim, coisas que tu tens não é a garantia, mas quase a garantia de que tu, ao estares a fazer esse rastreio, as coisas não vão aparecer. Claro. Coisas que o rastreio não vai dizer muito, se vai aparecer ou não vale a pena também estar a gastar fundos, dinheiro e fundos e tempo e recursos para esse tipo de prevenções. Sim. Se tu tivesses um hospital, uma clínica, qualquer coisa relacionada com saúde, haveria alguma coisa que mudasse ou acrescentasses que pode existir ou não, preferencialmente não existe, ao teu centro? Olha, nunca me debrucei sobre isso, porque eu sempre disse que não gostava de ter nada meu. Gostava sempre de trabalhar para outra pessoa, especialmente na área da saúde, porque acho mesmo que
Não sei, acho que me ia dar muito mais dor de cabeça do que as alegrias que me ia trazer. Claro. E para além de que, pronto, agora acabei por, o meu caminho foi para outro rumo, Claro. não é? Vou para a medicina legal e tudo mais, portanto vai ser completamente Sim. impossível eu também ter Claro, uma claro. coisa minha, mas mesmo no que eu antes dizia que gostava de ser, que era cirurgiã, também muito dificilmente ia ter Claro, uma coisa claro, só claro. minha, porque não há assim muito privado. Acho que essa pergunta se aplica mais, não sei, a especialidades médicas, por exemplo, tu seres dermatologista Sim, sim. ou Mas mesmo- cardiologista ou assim. Mas mesmo tu andaste nos hospitais há alguns anos, achas que falta lá alguma coisa que era engraçado ou se calhar era inovador ter? Olha, isso é uma muito boa pergunta, mas por acaso eu até acho que, Estão completos. do ponto de vista do utente, até acho que estão bastante completos. Acho que as pessoas têm boas sim. condições, claro que há sítios e sítios, Claro. mas das coisas que eu fui vendo, até acho que há bastante boas condições. Sim. E acho que Pois. não mudava nada. Se calhar até mudava, mas não me consigo lembrar de nada neste Agora. momento. Já estamos quase a acabar o nosso episódio. Achas que podes partilhar uma história engraçada da tua carreira? Assim, engraçada de Ou que tenha assim. piada, vá, Não, não piada, lembro piada. nenhuma, mas assim, uma coisa mais característica, eu acho que são os casos que eu já apanhei em a mesma pessoa em situações diferentes, e consigo lembrar-me de dois. Lembro-me quando eu estava no 4º ano do curso, que eu fiz um estágio no verão, no Serviço de Cirurgia Geral do Hospital de Gaia. Ok. Estive lá 2 semanas, acompanhava a vida dos médicos desse serviço, e uma vez no bloco operatório lembro-me de um senhor que ele ia ser operado, ele tinha uma neoplasia do cólon, iam remover parte do cólon, e lembro-me esse senhor marcou-me porque era um senhor que ele era esquizofrénico e quem lhe prestava auxílio e cuidados em casa era uma irmã. E pronto, aquela história fixou-me, não sei porquê, era novita, foi das primeiras vezes que fui para o bloco, eu gostei daquilo. E depois, quando estava no 6º ano, o 6º ano do curso de medicina é só estágios, não tenho cadeiras propriamente. Quando estava no estágio de medicina geral e familiar, que é feito num centro de saúde, e eu estava no centro de saúde de Banta, que é em Espinho, foi lá que eu fiz esse estágio, e estava com a minha tutora, estávamos as duas, e cada vez que entrava, antes de entrar o próximo doente, ela dava-me sempre assim um lamiré do que é que era aquele doente. E lembro-me dela dizer olha, este senhor que vem aqui é um senhor, ele é esquizofrénico, ele costuma vir acompanhado pela irmã, é ela que o ajuda a gerir assim a sua vida e tal, e ele tem uma colostomia, que é o saquinho, pronto, basicamente quando as pessoas, pronto, em algumas cirurgias ao cólon acabam por ficar com esse saquinho, que é pronto, depois exteriorizam as fezes. E ela contou-me isso, e eu fiquei, esta história, uma pessoa com uma colostomia esquizofrénica, isto é-me familiar, isto já tinha sido há 1 ano e meio, vá. Já tinha sido há algum tempo, e disse-lhe, a doutora Paula era o nome dela, doutora Paula, ele foi já aí no processo dele, em que ano é que ele foi operado e não sei o quê, depois fomos a ver e tinha sido efetivamente nessa semana, pronto, claro que não disse nada depois na consulta, pronto, também estava, como era estudante ainda, não tinha tanta vontade para, nem tinha tanta vontade, mas como estava só a assistir à consulta, digamos assim, fiquei ali no meu cantinho. Isso foi a primeira vez que me apareceu assim um doente em contextos completamente diferentes. A segunda vez foi este ano, agora a fazer a formação geral. Eu fiz os estágios pela seguinte ordem: comecei por cirurgia, depois fui para o centro de saúde, depois fui para a pediatria e agora estou a acabar com a medicina interna. Quando estive no centro de saúde, fiz no centro de saúde em Oliveira das Meias. E eu não gosto muito do centro de saúde, daquele ambiente, não me identifico, não podemos estar todos muito do mesmo, mas a parte que eu gostava mais era as consultas dos recém-nascidos ou então das grávidas. Tudo que fosse crianças, pessoas de meia idade e pessoas mais idosas, eu não gostava nada. Então, sempre que aparecia assim um bebezinho recém-nascido, eu achava imensa piada, pedia sempre, agora este ano já com mais à vontade, pedia sempre à minha tutora para ser eu a ir fazer o exame físico e a guiar um pouco a consulta, e ela deixava-me. E lembro-me que, ou seja, quando tu nasces, não é? Depois, passados uns dias, tens que ir logo ao centro de saúde ou uma consulta logo nos primeiros dias de vida. E acho que aquele bebezinho tinha 6 dias, acho que era assim. Eu lembro-me que o vi, muito fofinho, como todos, eu adoro bebês, e achei-lhe imensa graça. E fixei, pronto, estavam lá os dois, era o primeiro filho, os pais eram relativamente jovens, e pronto, fixei a cara deles, eu sou boa com caras e com nomes. Pronto, isto passou-se, vi este no meio de muitos outros, e depois, quando fui para o estágio da pediatria, que fiz durante o verão, ou seja, passado que
2 meses, assim, qualquer coisita. Um dia estava a fazer urgência na pediatria, até foi um dia que fiz urgência de noite, e basicamente na pediatria tu és visto e vais embora, ou então há lá uma espécie de uma salinha onde eles passam a noite quando vão ficar internados, mas passam ali a noite em vigilância e depois só sobem para o internamento no dia seguinte. E eu estava lá a ver doentes, a ver outras crianças, e de repente olhei para a salinha e reconheci uma cara. Eu conheço esta senhora. E depois comecei a pensar, onde é que eu conheço esta senhora? E depois lembrei-me, esta era a mãe daquele menino. E pronto, basicamente ele já tinha 2 meses, qualquer coisa, tinha tido uma infecção respiratória, assim uma coisa qualquer, mas ainda era muito pequenito, portanto ia ter que ficar internado, e ele estava lá na salinha. E eu fui lá está, já com muito mais à vontade agora, fui lá à beira da mãe e disse, lembra-se de mim, estava de máscara, porque este verão houve imensas infecções respiratórias na pediatria, então eu estava de máscara muitas vezes, tirei a máscara e disse, lembra-se de mim. Ela, eu lembro-me, eu não estou a ver de onde. Eu disse, centro de saúde, fiz a consulta dos primeiros dias do Tomás, eu lembrava-me do nome dele. E pronto, foi engraçado ver assim pessoas em contextos completamente diferentes, tu não estás à espera, e veres assim, digamos que cromos repetidos. Tem piada, é engraçado. Como assim? Pronto, agora já mesmo para terminar o podcast, vou-te pedir 2 coisas. Primeiro, 3 desejos para o mundo em que tu te encontras, de forma a meter os pontos nos is, não é? Pronto, podes dizê-los e depois faço a próxima. Eu estava a dizer-te há pouco, antes de começarmos o podcast, que estava a ouvir um dos podcasts que tu já lançaste e não tinha chegado ao fim, porque se eu tivesse chegado ao fim, se calhar já tinha vindo preparada para esta pergunta e devia ter ouvido, porque não me sinto muito preparada. Ora bem, 3 desejos para o mundo onde eu me encontro. Para o teu setor, neste caso. Para o meu setor, pensei que era para o mundo em geral. Isso é a seguir. Para o meu setor, olha, espero muito que estas negociações que se está a falar agora entre os médicos e o governo vão dar algum lado. Acho que tem que chegar ao meio termo, acho que não pode ser só puxado de um lado ou puxado do outro. Espero mesmo que isto vá dar algum lado, porque eu acho que sou um pouco sonhadora e gostava de ficar para sempre no SNS. Sei que isso não vai acontecer, porque não é daí que vem a melhor vida possível, mas eu gostava muito que isso acontecesse, porque acho mesmo que o SNS foi das maiores conquistas do nosso país, e acho que estragá-lo ia ser um crime quase. Mas agora, um desejo se calhar um pouco mais egoísta, mas espero ser muito feliz nesta escolha que fiz. Foi assim uma escolha um bocado inesperada, assim uma mudança de rumo, mas estou mesmo muito entusiasmada, espero ser feliz. E último, um pouco difícil assim para a minha área. Então pronto, vamos mudar a pergunta e vamos meter o último desejo para o mundo, e ver se é só... Ok, um desejo para o mundo. Acho que é um desejo completamente utópico, mas espero mesmo que se chegue a um nível de paz mundial, que acho que até estávamos há uns tempos atrás, mas assim nos últimos, 10 anos, sempre houve guerras, sempre houve problemas, umas mais próximas, outras mais distantes, mas acho que assim nos últimos anos as coisas descarrilaram vertiginosamente, ou se calhar não, e simplesmente se tornaram mais próximas de nós, mas isso assusta-me muito e não é um mundo onde eu queira viver neste momento. Claro. Portanto. E mesmo agora, terminar, um livro, uma frase ou uma música que tenha marcado a tua carreira? A minha carreira, difícil. Um livro que eu gosto muito, assim, eu normalmente, em termos de livros, eu tento distanciar-me de coisas da minha área, gosto mais de ler romances e assim, porque gosto de ler coisas que me levem para outras dimensões. Mas é um livro fantástico, que é do Oliver Sacks, que agora não me lembro se ele é neurocirurgião ou neurologista, mas um dos dois, que é o livro que se chama A História do Homem que Confundiu a Mulher com o Chapéu. Basicamente é um livro de uma série de casos da vida dele, e eu acho esse livro fantástico para qualquer área, mesmo para pessoas não médicas, acho que é um livro fantástico. Fica a sugestão. E recomendo. Fica a sugestão, já está. E qual é que é o segredo de um trabalho feliz? Olha, boa pergunta, mas acho que sou muito feliz no meu trabalho. Qual é o segredo? Eu acho que mesmo nas áreas que eu não gosto, por exemplo, agora estou em medicina interna, que é uma área que eu não gosto mesmo, não me imagino a fazer, acho que tento aprender sempre qualquer coisa, todos os dias, seja qualquer coisa técnica, qualquer coisa médica, ou mesmo qualquer coisa com os doentes. Às vezes quando dizem qualquer coisa que tu ficas, que curioso, que engraçado. Acho que é sempre tentar levar qualquer coisinha de cada dia, e acho que
tenho conseguido. Também, lá está, numa fase muito inicial em que ainda tenho muito para Claro, aprender, claro. mas acho mesmo que é tentar não focar só nos pontos maus do dia, que são muitos, especialmente quando se está a fazer uma coisa que não se gosta, mas aproveitar sempre um bocadinho bom do dia e deixar com que E isso valorizar isso. contagie o resto do dia. Exatamente. Obrigada, Vera. Obrigada, Muito obrigada. Inês. E pronto, é isso. Até ao próximo Obrigada. episódio. Muito mais fácil do que eu estava à espera. Obrigada de coração por ouvir este episódio do podcast Pontos nos Is. Lembre-se que colocar os pontos nos Is começa por cada um de nós em cada segundo da nossa vida. Este episódio sairá na próxima terça-feira nas restantes plataformas de podcast e YouTube. O novo episódio sairá daqui a 2 semanas, na terça-feira às 6 da manhã no Spotify. Até lá, acompanhe-me no meu website www.inesdacatarinoblog.wordpress.com e redes sociais, no Instagram Inês D.A. Catarino. Um grande beijinho e sejam felizes!